Boa noite, pessoal. Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Tudo ótimo. André, tô esperando o pessoal chegar um pouquinho mais. Aqui só tem umas pessoas que ainda estão entrando, tá? Já Legal. já começamos, gente. Já já começamos. Tenho certeza que tem um conteúdo bem legal para vocês aí. Tá uniformizado o homem, ele aí, ó, Casa das Plantas. Isso aí, ó, branding, né? Acabei de chegar do trabalho. Imagina, eu vi hoje o Instagram, tava com um monte de coisa legal, um monte de jardim, né? Coisa boa. Fábio, boa noite. Fábio já foi aluno nosso do curso de Design Interiores. Prazer estar aí contigo mais uma vez, Fábio também. A Isa tá aí, dando um help pra gente, com a Amanda. O pessoal que tá entrando. Acho que já tá até gravando, gente. Deixa eu ver. Já. Uhum, maravilha. Acho que, André, acho que pra gente ir começando, a gente pode. Vamos nos apresentando para quem não conhece, né? Acho que talvez muitos a gente já conhece, mas muitos não conhecem o André. Então, acho que isso vai ser legal para vocês conhecerem um pouco do que é a Casa das Plantas, do trabalho do André. E hoje a gente vai falar muito sobre oportunidade dentro desse nicho. E eu acho que ninguém melhor do que o André para comentar com vocês, porque é um cara que tem um garden center, vende as plantas, faz projeto, né? Uma empresa que tem já são mais de 10 anos, né, André? Então, tem muita história aí pela frente para contar para vocês. Mas, eu acho que eu vou abrir primeiro para o André poder se apresentar, André, para o pessoal. Depois eu comento e depois, a hora que você quiser compartilhar a tua tela, André, a gente toca o barco, tá bom? Maravilha, obrigado, Felipe. Já são 8 anos 16 anos já de empresa, então é uma trajetória que tem bastante bagagem aí. Nesse período todo, são mais de 1.500 projetos de paisagismo, entre criações e execuções, o que vai dando um pouco de corpo, assim, né, para nossa atividade. Mas, assim, o que eu posso falar desde o começo, já me apresentando e falando sobre isso, é que essa é uma atividade tão bacana, mas que você está sempre aprendendo, mesmo com tanto tempo de cancha, né? E conhecendo tantas pessoas nessa trajetória, você está sempre aprendendo com alguém. Então, esse é um ramo muito legal. Eu, por essência, não vim da área de arquitetura ou agronomia, né? Que normalmente é o caminho de quem faz paisagismo, normalmente é arquiteto, né? Vim de uma atividade completamente diferente, mas me encontrei nisso, né? Me encontrei no paisagismo. Então, o paisagismo é uma área que tem muito mercado, é uma área que tem muitas possibilidades de atuação. E aí, me dedicando, né, aprendendo, sempre gostei de dar aula, né? Fiz mestrado e, enfim, e fui buscar conhecer mais. Então é um prazer estar aqui. Quando o Felipe falou, André, vamos fazer uma conversa, lá, um bate-papo para falar sobre esse mercado. Eu falei, cara, eu gosto muito disso. Eu sou de uma linha mais racional, vamos dizer assim, né? Então, quando alguém dizia assim, falar com as plantas ajuda ela a crescer. Será? Tem alguém que já fez uma pesquisa científica que comprova isso? Tem. Aí, que conclusão chegou? Ah, é verdade, teve uma pesquisa assim. Percebe? Então, tem muitas coisas nessa área que a nossa vã filosofia nem imagina como acontece. E muitas vezes você desenvolvendo pesquisa, e procurando fatos, e né, você vai aprendendo e se apaixonando cada vez mais. Então, eu separei um pouquinho, né, de alguns dados, alguns conteúdos para mostrar esse mercado para vocês. Uma Esse coisa legal, mercado. André, desculpa, André, mas uma coisa legal que eu acho comentar com ele, gente, isso é uma das coisas que eu venho observando e a gente vem observando nitidamente, né? Que os apartamentos foram reduzindo, a gente percebe isso nos projetos no modo geral, e se antigamente as coberturas eram os projetos mais buscados, hoje são os gardens há um bom tempo, né? Então, uma das coisas que a gente percebe também desse mercado, e hoje o André vai trazer números, isso eu acho legal, é perceber que quando eu estou fazendo um projeto para um casal, né, para uma família, e eles estão saindo de um apartamento indo para uma casa, qual que é a primeira área que eles querem discutir? É minha churrasqueira, é minha piscina, é meu jardim. Não necessariamente é o que está na casa, mas é muito aquela parte do que eu vou ter agora de área verde, o meu convívio, e isso é um ponto muito importante, gente. Então, eu gosto de falar para vocês, independente das cidades que vocês são, de vocês poderem parar
e eu sempre faço essa reflexão, eu falo no design isso e eu falo aqui também no Garden, né? Chega na tua cidade e muitas vezes procura lá, paisagista e a tua cidade. Tem bastante gente nesse mercado, mas não se compara com o número de arquitetos e designers. Então, eu costumo falar que tem muita oportunidade dentro dessa área, né? Então, a gente vai olhar muitas vezes uma residência, vocês vão ver uma belíssima residência num condomínio fechado, por exemplo. Então, posso dar um exemplo aqui em Curitiba do Alphaville, que já fizemos algumas casas lá e interiores. Aí você chega no condomínio, a casa é maravilhosa, mas daí você olha o jardim do cidadão, né, André? Só tem grama esmeralda. Aí você vê no vizinho uma casa maravilhosa, mas com um jardim maravilhoso. Quanto isso impacta? Muito, gente. Não só no visual, e o André vai mostrar que é no bolso também, futuramente. É muito Vou bom isso, né, trazer, vou André? trazer alguns números para vocês. Isso que o Felipe falou é o que mais faz brilhar o olho, vamos dizer assim, de quem está querendo entrar nessa área. Por quê? Porque hoje você tem, sei lá, para cada 20 arquitetos, talvez até mais, né? Você tem o quê? Um paisagista. Só que toda a área em que passa um projeto de arquitetura, invariavelmente vai passar um projeto de paisagismo. Hoje não tem mais como pensar em arquitetura e não pensar em paisagismo, né? Você não lança mais um empreendimento imobiliário sem mostrar o jardim. Você não pensa mais numa casa sem o paisagismo. Você não pensa num apartamento sem vasos e plantas, né? É verdade. A gente brinca que na pandemia o pet virou família e a planta virou pet. Todo mundo É começou a ter planta verdade. dentro de casa. É real. E outra coisa, né, André? Eu acho que uma das coisas que a gente percebe hoje em dia, que antigamente as incorporadoras, né, era mais ou menos como o arquiteto lá atrás, né? As pessoas olhavam o arquiteto, gente delas falava, não, arquiteto é só para pessoa rica, não posso contratar um arquiteto. E isso foi desmistificando com o tempo, veio o design, e hoje eles percebem que é um investimento. A mesma coisa eu percebo por parte das incorporadoras. Então, anos atrás, era o projeto arquitetônico assinado pelo arquiteto tal. Projeto de interiores assinado pelo escritório tal, que veio com o tempo também, não foi de cara. E hoje eu estou vendo muito o quê? Projeto paisagístico assinado por fulano de tal. Mais projeto de light design, ou seja, eu acho que tantas áreas existem especialistas e eu acho que na nossa também tem. Né? É mais ou menos como o médico. O médico se forma, ele é um, ele, né, ele é um cara que vai fazer um pouco de tudo, mas ele vai focar naquela área e vai nichar. Puxa, eu sou um especialista em cirurgia plástica. E aí entra, eu acho que essa vertente que a gente vai mostrar para vocês hoje aqui, que é um nicho maravilhoso, que só cresce, né, e tem muita oportunidade de mercado. Então, André, se quiser compartilhar a tela aí, fica à vontade, né? E se Legal. quiser trazer mais alguma coisa, vamos lá. Eu sou um especialista em plástica de áreas verdes. É isso aí, ó. Não é? Não é verdade? É isso É aí, cara. verdade, é verdade. Então, pessoal, o que que eu fiz? Eu separei alguns dados, fui atrás de pesquisa, né, de fontes fidedignas, a maioria universidades, que falavam sobre dados, pesquisa, né, que mostram o que a gente acha ou ouviu dizer. Ainda tem muito mais coisa para mostrar, mas o Felipe me deu 1 hora, é isso, né, Felipe? É, mais ou menos uma horinha que nós temos isso. 1 hora depois das 10 ou não? Não, mas assim, eu separei um conteúdo que vocês vão ver que eu vou falar de forma rápida, porque é muito denso, porque eu também queria abrir no final para vocês perguntarem, falarem, Claro. né? Para a gente poder fazer um bate-papo de verdade. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, nessa apresentação que nós preparamos, e onde a gente fala um pouquinho do mercado imobiliário, mas também do mercado de luxo. Então, eu sou o André, né? Já me apresentei para vocês. Trabalho com paisagismo. Eu chefio o escritório de paisagismo da Casa das Plantas e os projetos de implantação. A Casa das Plantas é um garden center aqui de Curitiba. Então, nós temos a loja física, né? O escritório de projetos e também todos os produtos e a implantação. Então, é uma empresa que é focada em paisagismo. Eu sempre brinco para as pessoas entenderem o nosso negócio. A gente fecha no Dia das Mães. É uma loja que está focada em vender planta, projeto, consultoria, né? Mas não flor, né? A gente não tem flor de corte, buquê, Arranjo. arranjo, o foco é realmente em soluções consultivas de jardins e paisagismo. E aí, para a gente alinhar e falar, tá, mas o que que é paisagismo? Gente, hoje a gente se depara muito com os espaços e diz assim, tá, e aí, qual é o potencial desse espaço? O que que o paisagismo pode agregar? Percebam que o projeto arquitetônico da residência veio até a piscina. Chegou na área verde, ele parou.
Então, paisagismo é você pegar essa tela em branco, ouvir a família, entender o que ela quer, a planta que ela gosta, né, as ideias afetivas dessa família, como ela se comporta, se tem criança, se tem cachorro, e você criar algo que seja totalmente personalizado para eles, como este projeto que nós criamos pensando muito no que a família queria. E aqui depois, na execução. Então é você pegar essa tela em branco e dizer, olha, aqui tem um lugar para você brincar com as crianças, tem um lugar para você tomar sol, tem uma planta que você admira e você queria ter, que é uma oliveira centenária, tem uma praia, essa cliente está no interior do Paraná, e ela diz assim, meu filho falou para a professora na escola que ele tem uma praia em casa, a professora Olha riu aí, ó. dele, mas é verdade, porque nós falamos que nós queríamos uma praia, brincando com o paisagista e ele criou uma praia. Então tem uma praia, tem areia. E aí você entender que tipo de areia é a melhor solução para pôr num jardim que ela não vai espalhar, que ela não vai voar na piscina. Então é realmente pensar a área externa pensando no cliente. André, volta rapidinho só no antes e depois ali, ó. Então, acho legal o pessoal olhar, né, ó. Então, uma casa que tem um potencial enorme, mas uma realidade muito que a gente vê no dia a dia hoje, né? Aí vai para um 3D, e daí eu acho que o 3D hoje ele está muito próximo do que é a realidade de entrega. Então, percebam o 3D aí e olha a entrega. Então, isso eu acho muito legal, é muito fantástico que a gente consegue hoje com as ferramentas que a gente tem, traduzir algo muito próximo daquilo que a gente lançou lá atrás, né? Então, isso é muito legal, André. Assim, dá para ver que está muito fidedigno aquilo que você lançou de ideia, o projeto está lá, está executado. E é sempre uma dúvida no 3D. Será que eu faço o jardim como ele vai estar daqui 10 anos? Ou eu faço o jardim no dia da entrega, né? Qual é a perspectiva que eu vou passar para o cliente? Então a gente sempre procura ter uma perspectiva do tamanho do jardim maduro, né? O jardim depois de um tempo formado. Bom, então quando a gente fala de jardim, a gente fala de casas, a gente fala de pessoas, a gente fala de imóveis. E aí eu separei alguns dados que falam sobre isso. E todas as imagens que vocês vão ver aqui são imagens autorais de algum projeto, algum trabalho que a gente executou. Então, quando a gente fala dessa área, desse braço da arquitetura, também da agronomia, né, que é o paisagismo, que não é só jardinagem, mas também é jardinagem, a gente fala que isso é investimento, é bem-estar, é uso, é conforto e também produtividade. Tem pesquisas que apontam que a produtividade no ambiente de trabalho aumenta mais de 10% depois desses ambientes serem revestidos com plantas. Teve um banco que fez uma pesquisa que após os andares que tinham paisagismo tinham um índice de abstenção sem justificativa, em RH chama abstencionismo, alguma coisa nesse sentido. Diminuía em 12 a 13%. Ou seja, a pessoa faltar sem ter um atestado nos andares de escritório que tinham plantas. Você assim, puxa, mas por que será? Então tem muita pesquisa que foi feita, a Inglaterra adora fazer pesquisa, o inglês adora uma pesquisa, né? Então tem muita pesquisa lá e o inglês adora jardinagem, né? A Academia Britânica de Jardinagem tem mais de 200 anos de idade, é uma academia super famosa, né? Super, enfim, reconhecida, né? E faz muita pesquisa sobre isso e descobre questões e levanta números como esse, que melhora o conforto, melhora a produtividade, a sensação de bem-estar, até mesmo de criatividade. E aí eu separei alguns dados para a gente entender e se situar. Quem é e qual é o tamanho do mercado imobiliário no Brasil hoje? Então, obviamente a gente sabe que a pandemia mudou muitas coisas, mas qual é a tendência? Então, o mercado imobiliário hoje no Brasil, ele gira de 3 a 5 bilhões por ano. Ele segue o mercado imobiliário, o mercado de paisagismo, segue a tendência da construção civil. Então, só para falar do nosso universo aqui, veja, hoje, de 800 mil a 1 milhão de imóveis estão à venda no Brasil, se entrar nas plataformas de venda de imóveis. No Paraná, são de 80 a 100 mil. Só em Curitiba, são de 20 a 30 mil imóveis. Agora, a pergunta é: quando a pessoa compra um imóvel, seja um apartamento, seja uma sala comercial, seja uma casa, o que ela invariavelmente vai fazer? Vai decorar. Uhum. E quando ela decorar, ela vai comprar o tapete, o sofá, a persiana, a cortina, enfim. E ela também vai comprar plantas. E se for uma casa, com certeza ela vai repensar ou vai pensar o jardim. Então percebam que
por trás desse número, 20 a 30 mil imóveis por ano, só em Curitiba, eu tenho uma série de profissionais que precisam estar preparados para atender esse mercado. Ou seja, Então, uma demanda gigantesca, né, André, aí nesse nicho, né? Imagina. Só e se aí eu quanto que tem. é só e se eu puxar o outro dado, diz que 82% dos proprietários de imóveis têm interesse em atualizar os espaços externos. Ou seja, não estou falando de quem comprou e vendeu, estou falando de quem já mora. Tem interesse em atualizar os espaços externos. Então, olha o tamanho desse mercado. E aí eu fui separando mais alguns dados, né? E eu, obviamente, não vou ficar aqui lendo para vocês, mas vou falar um pouco sobre esse contexto todo. Então, o dado mais interessante que a gente levantou em todas essas pesquisas foi que um paisagismo, o desenvolvimento da área verde, da área externa, das áreas de convívio das pessoas nos jardins, em média, valoriza de 10 a 15% o valor do imóvel. Olha só, eu tenho aqui um relatório da Virginia Tech, que é uma universidade americana de tecnologia, tem um estudo que é uma associação de comércio dos Estados Unidos, que chegaram nesse resultado. E no Brasil, a gente tem tanto da Fundação Getúlio Vargas, quanto da Associação Brasileira de Incorporadoras, que chegaram nos mesmos números, de 10 a 15%. Então, quando eu invisto em paisagismo, então imagine duas casas iguais num condomínio, uma com paisagismo, uma sem paisagismo. A que tem paisagismo vai valorizar de 10 a 15%. Tá, mas quanto custa o paisagismo? Aí. Em média, ele custa de 1 a 3% do valor do imóvel, do valor da obra. Quando a gente fala de obra, é menor, quando fala de imóvel, é um pouco maior, porque a obra, obviamente, tem um ganho de capital. Sim. Mas percebam que ele é puramente, eu estou falando da questão financeira agora, investimento. Eu vou investir de 1 a 3% e vou ter um retorno de 10 a 15%. É, é um dos itens que mais agrega valor a um imóvel, é o jardim. E uma outra reflexão, André, até em relação a isso, né? Imagina, ó, 10 a 15%, 1 a 3% de investimento, né? E se a gente for parar para pensar, gente, o quanto, não é só na questão do bolso, né, André, mas quanto o paisagismo vai beneficiar a família, né, o local. Então, basta eu dizer para vocês, nós estamos no mês 9 aí, ó, aproximando do mês 10. Quando chega o final do ano, todo mundo quer dar aquela descansada, é natural, quer desacelerar. Uns vão para a praia, uns vão para o campo. A gente busca o quê sempre, muitas vezes? É a natureza. Então, a natureza, ela é fundamental estar presente nos projetos. E isso é estudado, como o André falou, no banco, como a gente observa hoje em dia grandes empresas, né? Hoje as próprias grandes empresas, eles têm um ambiente corporativo que tem mais cara do que também? De casa. Porque se a gente for parar para pensar, a gente passa mais tempo muitas vezes nos nossos trabalhos do que nas nossas casas. Então o paisagismo tem esse gap enorme aí para vocês aproveitarem, né, o garden design e crescer também, tá? Só um ponto que eu achava legal no lado emocional da coisa, porque também é isso, né? Exatamente. A gente passa muito mais tempo em ambientes fechados, né? E olha só, não só falando de valorização, mas falando até mesmo de tempo de venda. Então veja que lugares bem cuidados, em comparação com outros, são vendidos de 5 a 10% mais rápidos. Ou seja, agir até mesmo o tempo de venda desse imóvel. Por quê? Porque se torna mais atraente. Outra pesquisa mostrou que um bom paisagismo chega a diminuir em 20% o custo de manutenção do imóvel. Por quê? Porque eu estou pensando em soluções mais eficientes, né? 70% dos proprietários de imóveis nos Estados Unidos querem investir em melhorias no jardim. 75% das pessoas que compram imóvel consideram primeiro as casas que tenham áreas externas. Então tem muito número. E aí eu separei também um pouco dos números da expansão desse mercado de plantas. Então o mercado de paisagismo cresceu nos últimos 5 anos 12%. O mercado de flores, de floriculturas, cresceu 15%. E segundo a Associação Brasileira de Supermercados, a venda de plantas em supermercados cresceu 25% na pandemia, só nos 2 anos de pandemia. Então veja quanto dado, quanto número que mostra como isso é uma tendência. E isso que o Felipe falou começa a encaixar, gente, porque veja, sempre que a gente pensa em descanso, em relaxar, em se sentir bem, em bem-estar, a gente invariavelmente vai pensar na natureza.
vai pensar em áreas verdes, vai pensar em locais de refúgio, né? Eu escutei uma vez de um grande mestre e, e achei fantástico essa observação dele. Ele falou assim: todas as religiões do mundo, ele falou todas, sem nenhuma exceção, quando descrevem a vida após a morte, o local para onde as pessoas vão, para onde a alma, espírito, enfim, vão, invariavelmente descrevem um local que se assemelha a um jardim. Eu falei, rapaz, é verdade. Você começa a pesquisar até mesmo culturas indígenas, o que que os índios diziam da vida após a morte, do paraíso, do céu, né? Enfim. Fala, pô, mas o índio já vivia na mata. Ele falava de uma mata, ele falava né, de viver com a natureza, ou entremeado nos elementos da natureza. O cristianismo, o budismo, o judaísmo, todos falam que o local de descanso do ser humano é um jardim. Então você vê como isso está no nosso imaginário, Sim. como isso está totalmente entrelaçado no nosso DNA. Porque veja, se você entende que o ser humano surgiu na teoria evolucionista, ele veio de um ancestral, né, de um macaco, enfim, resumindo de forma grosseira, que veio da selva, de um jardim. Mas se você crê na teoria criacionista, né, que Deus criou o homem num jardim. Então percebam que, de qualquer forma, nós O viemos de um jardim tá lá. jardim. Então, percebe como isso está totalmente ligado à nossa essência como indivíduos e até mesmo como indivíduos na sociedade, e como os espaços humanos foram crescendo, se desenvolvendo, criando as grandes cidades, os grandes centros urbanos, as pessoas foram se afastando desse contato com a natureza. E perceba que hoje o maior movimento que você percebe na sociedade de forma global é a volta ao contato com a natureza, protegendo animais, protegendo a fauna e a flora, trazendo áreas verdes, né, criando mais parques, arborizando mais as cidades. Isso é no mundo inteiro. É a volta do contato com a natureza. É só ir sábado no Barigui, André, que tá Curitiba inteira lá, ainda mais se tiver sol. É um parque É nosso verdade. famoso aqui, gente. Tá todo mundo lá. É verdade, isso é muito realidade. E aí, olha só que legal esse outro dado que eu encontrei. Um hospital de San Diego, né? Tem o San Diego Children's Hospital, também tem o Boston Children's Hospital, investiram em áreas de paisagismo e os dois encontraram resultados muito parecidos quando se fala de hotelaria hospitalar, que é o tempo que a pessoa fica, né, internada, hospedada, né, chama de hotelaria, porque é o fluxo dentro de uma unidade de saúde. E eles descobriram que isso aconteceu tanto no hospital de San Diego quanto no de Boston, que as áreas de internamento pós-cirúrgico, as áreas de recuperação que eram voltadas para um jardim, tinham um tempo médio de recuperação muito mais baixo do que qualquer outra área do hospital. E no hospital de Boston, eles chegaram ao dado de 12% a menos numa área de internação cirúrgica, pós-cirúrgica de crianças, era 12% do que a mesma ala que não era voltada para um jardim. No Hospital de São Diego, o dado que eles mais encontraram é que a quantidade de analgésicos, né, e remédios para controlar a dor era proporcionalmente menor nas áreas que tinham janelas ou que eram voltadas para jardins. Quer dizer, a pessoa vê um jardim, ela se sente melhor e acaba, né, melhorando antes, se sentindo melhor antes e tendo alta antes. Então, você vê, por um hospital, fala assim, ó, você vai ganhar 12% de eficiência na internação. Você vai aumentar em 12% o número de leitos disponíveis no hospital sem construir um único quarto, só Uhum. investindo em plantas. Percebem como é pensar fora da caixa, né? Então, também separei essa pesquisa da Universidade do Texas, que fala que plantas no ambiente de trabalho aumentam a produtividade em 12%, o número de ideias para novos projetos em 15% e o índice de afastamento sem justificativa cai 13%. Isso é dado científico, né? Foi realizada uma pesquisa com amostragem, com números, e se chega a um resultado daquilo que você já imaginava. E aí, gente, para fazer uma ligação entre esse mercado imobiliário, que está totalmente envolvido com o paisagismo, e com o mercado de luxo, que é hoje o mercado que mais consome paisagismo de alto padrão.
eu separei alguns dados do mercado de luxo no Brasil. E esse mercado hoje cresce de 6 a 8%. E hoje no Brasil, a gente tem uma disparidade econômica maior, mas isso, na grande maioria dos países desenvolvidos do mundo, você tem uma concentração de riqueza muito grande. Então, 1% das pessoas mais ricas concentram 48% da riqueza. Então, esse é um segmento que consome moda, imóveis, automóveis, saúde e também, obviamente, quando consome imóveis, consome paisagismo, né? E o mercado de luxo, gente, é um mercado que cresce sempre acima da inflação e sempre acima do crescimento econômico do país. Porque como as pessoas que concentram mais renda acabam tendo mais acesso a investimentos, a lucros, né? Quando o mercado cresce, elas crescem mais do que a população comum. E assim, o que que esse cliente busca? Então, eu comecei a pesquisar o que que o cliente de luxo, o que que as pessoas de alto padrão buscam. Qualidade de vida, investimentos seguros, tecnologia e sustentabilidade, projetos personalizados e integração com a natureza. Vejam, gente, desses 5 tópicos, pelo menos 3 estão completamente ligados à arquitetura paisagística. E aí eu separei aqui alguns exemplos de lançamentos de empreendimentos aqui na nossa região. Esse, inclusive, aqui à esquerda inferior da tela é aqui em Maravilhoso Curitiba, esse aqui no projeto. Bigorrilho. Então, tem muito lançamento e assim, o que que eu digitei no Google? Lançamento imobiliário edifício. Eu não vi uma foto que o destaque não fosse para as plantas. Uhum, Esse aqui, realmente. inclusive, é a Mansão Matarazzo, ali no centro, no coração de São Paulo, São Paulo. que é completamente preenchida de plantas e árvores. Eu tive o prazer de visitá-lo mês passado. É um lugar fantástico, cheio de jardins. No coração de São Paulo, no metro quadrado mais caro do Brasil, de frente para Paulista, e eles usaram uma grande área térrea também do edifício e de todo esse complexo, que tem hotel, restaurante e tal, para criar jardins. Outra coisa legal, volta ali, André, naquela imagem. Uma coisa legal, a gente, vocês poderem observar, e isso aqui foi um dos espaços que me marcou muito quando eu vi a Casa Cor em São Paulo uns anos atrás, André, aquele do Alex Hanazaki ali embaixo, né? E Sim, quando a gente pensa em paisagismo, gente, só, não é simplesmente a locação das plantas, né? É inserir mobiliário, é pensar no que eu quero colocar, essa mescla com a piscina e mais. Por que que eu estou falando desse espaço da Casa Cor em específico? Porque o Alex Hanazaki é um grande nome do paisagismo nacional e tem vários projetos fora também do país. mundial, E mundial. mundial, é. E ele tem, André, ali, como o caso desse esse corredor, última foto do lado direito, ali no quadrante, ele criando, por exemplo, pisos, né, com a assinatura dele. Então, olha que legal É? como ultrapassa, Não, né? chegou mesmo. Oi? Acho que alguém tá com o áudio aberto, gente. Só um pouquinho que eu vou fechar aqui. Inclusive, Felipe, esse projeto aqui, que é na Quinta da Baronesa, com esse projeto, o Hanazaki ganhou o prêmio mais importante do paisagismo mundial, É. né, que é um prêmio anual que premia o melhor projeto de paisagismo do mundo naquele ano. Ele ganhou com este projeto aqui. É belíssimo, né, os projetos. Olha isso, gente. Olha essa Essa casa aí, meu Deus do casa é céu. da Ecosys. Eu tive o prazer de conhecer o Gui, que é o dono da empresa, agora no começo do ano. A gente passou uns dias juntos. E ele só faz lagos, né? Obviamente completamente envolvidos com o paisagismo, mas ele só faz lagos para grandes residências. E ele cria paisagismo subaquático. Ele falou que hoje a Nossa. grande dificuldade dele é conseguir jardineiros de jardim subaquático, jardineiro que mergulhe, Manutenção. mergulhador jardineiro. Aham, exatamente. Você vê, é um mercado impensável. Ele, assim, comentando, é um cara super bacana, se especializou nisso, criou muitas das tecnologias que existem hoje para lagos. Ele falou: hoje eu não consigo mais criar um lago que não custe mais, não custe menos do que 7 dígitos. Ou seja, um projeto dele passa do milhão, né? Então, 2, 3, 4. Esses dias ele fez um de 20, 30 milhões de reais. E ele falou: eu não estou conseguindo atender a demanda. Então, vejam, gente, quanto mercado tem. Uhum. Muito. Isso aqui são todos projetos dele.
E aí eu separei, por fim, um projeto do Benedito Abud, né, Ah, que é Wave Garden. um grande nome hoje do paisagismo nacional, que no Mato Grosso eles estão criando uma área em um condomínio, né, que vai ser, ele até brincou, né, vai ser o único lugar onde o sol vai se pôr no mar no Brasil. Vai ser uma piscina com ondas, né, uma praia em um condomínio. Já Olha está que em lindo, né? construção. Então, você veja, se tem, eu tenho uma frase que eu adoro que fala assim: se tem quem venda, tem quem compre, né? Então, Uhum. olha o tamanho desse mercado. Mas agora, vamos para alguns exemplos práticos para pisar um pouco no chão e dizer assim, tá, tudo bem, a gente olha esse projeto aqui do Benedito Abud e diz, uau, maravilhoso, falando um projeto de bilhões, né? Mas e aquela casa, aquele cantinho, aquele espaço que né, o cliente tem No um dia a dia. espaço do dia a dia, um espaço de 4 por 10, ele diz, eu quero um jardim, mas quero um deck, ou quero um piso que eu quero usar. E aí você precisa ser criativo e esconder um muro, esconder uma torneira, esconder uma casa de gás, dar um espaço para ele brincar, para ele pôr uma mesa, para ele pôr uma cadeira e tem que fazer um jardim. E esse é o jardim. Mas percebam que mesmo num espaço assim tão confinado, a presença das plantas muda completamente a percepção do ambiente. Como nesse jardim, onde nós ocupamos apenas 50 centímetros de profundidade em toda a extensão do muro. Quando a pessoa está dentro de casa e ela olha pela janela, ela tem essa visão maravilhosa das plantas, das texturas, dos volumes, das cores de um jardim. Uhum. Esse outro jardim é muito diferente. A pessoa pegou toda a área externa que sobrou, fez piso e piscina. E ela disse: tá, mas eu também quero um jardim. O que que me sobrou? 1 metro no fundo, 1 metro na lateral, e não foi toda a lateral, porque no outro lado não tinha, tem uma garagem embaixo, uma laje, eu tive que fazer um jardim na parede. Então percebam que mesmo em espaços pequenos, confinados, sem muita possibilidade, hoje existe muita técnica, muita tecnologia para trazer o jardim, para trazer o verde para perto das pessoas. A gente ocupou 1 metro de profundidade aqui e conseguiu abraçar a casa, abraçar toda a área externa com o jardim. Quando ela chega em casa, abre a porta e tem aquela visão de profundidade, vendo a sala e vendo o fundo, ela não vê mais um muro, ela vê um jardim, ela vê plantas. E assim, a frase que eu mais gosto é essa: o jardim convida. O jardim precisa convidar, a pessoa precisa chegar em casa, olhar e dizer, puxa, que legal, eu quero estar na minha casa. Né? Você Uhum. se depara com um supermercado que é um caixotão, né, de compras e diz, que lugar bonito. Por quê? Porque ele está revestido com plantas. Né? Você abre a porta da casa para receber os amigos e diz: uau, que é isso? Você não precisa entender nada de plantas, mas você fala: puxa, aqui tem alguma coisa diferente. Esse projeto, inclusive, nós executamos aqui em Curitiba. É um projeto do Alex Hanazaki, com 4 oliveiras centenárias que nós implantamos nesse espaço. Cada planta dessa tem mais de 200 anos de idade. Então, veja quanta história, né, Uhum. quanta informação passa, mesmo sendo uma coisa tão simples, né? E também para espaços comerciais, esse é um pequeno close de um aeroporto, que nós criamos um jardim, ou de um banheiro, né, onde a pessoa tem um espaço e diz, puxa, eu quero me sentir aconchegado aqui, né? Pessoal, que legal você ter essa possibilidade de abrir uma janela no banheiro, estar dentro de um jardim. Uhum. Claro que a gente sempre brinca, quando o cliente tem espaço e dinheiro, é fácil ser feliz, né? Mas quando você tem um espaço pequeno e precisa criar uma solução, aí é onde a criatividade vai entrando, né? Então, desde É, plantas de grande porte e alto valor agregado, como aqui nas canarienses, né? Você percebe que é uma coisa de luxo, de padrão, né? Plantas mais esculturais e exóticas, como nesse projeto, ou até mesmo aquele cantinho tropical, aquele canto colorido, né? E aí, Felipe, eu sei que você quer falar, mas só queria dar um exemplo com esse espaço. Isso aqui é uma chácara em Morretes, onde a pessoa, quando entra, ela vê a casa do caseiro, vê uma casa de gás, vê, sabe, coisas que o cliente queria esconder. Então, nós criamos um corredor que, ao a pessoa chegar ao final do corredor, ela se depara com essa imagem da direita, que é a piscina, que é o lugar onde ela vai passar o dia.
Então é como se o jardim fosse um jardim secreto, né? Como se esse corredor de plantas que te recebe, que já te dá esse aconchego, mas ele ainda te cria uma surpresa. E lá no fundo da área da piscina, aqui onde eu estou circulando com o mouse, tem toda a casa de máquinas. E é uma casa de máquinas alta, com telhado e tudo. E você não está vendo ela, porque ela está escondida com plantas. Então as plantas escondem no sentido estético, mas também escondem no sentido de embelezar algo ou tirar atenção de alguma coisa que não seja tão bonita. Eu ia comentar, André, que eu acho que é bem legal, assim, que nem você estava mostrando, né, projetos de várias escalas, mas percebam que o bom projeto não interessa a escala dele, né? Pode ser um apartamento pequeno, pode ser uma casa grande. Eu acho que é muito da identidade do que você está imprimindo ali, porque não é simplesmente jogar a planta, é desenhar com as plantas, é fazer com que as plantas se unam ao projeto arquitetônico ou o projeto que vocês estão criando aí, que o André cria, né? Então, isso eu Uhum. acho fantástico, né? Esse é o Ícaro? Não, Não, não esse é é. o edifício jardim, é um terraço e o sonho da pessoa era ter uma oliveira lá em cima. A gente deu um jeito de içar elas por fora do prédio e fez com que ele tivesse oliveiras lá no jardim dele. Vasos são soluções muito simples, que embelezam, que encaixam, obviamente, dentro do conceito de decoração de interiores, mas que te possibilitam trazer as plantas para dentro, para perto. Eu separei algumas imagens de como a gente consegue ter as plantas, mesmo no ambiente super carregado, como esse da direita, com informação, né, com aquele revestimento, eu consigo ter vasos e plantas, né, numa fachada, numa varanda, eu consigo embelezar com vasos. E também consigo embelezar as paredes com estruturas, né, que são uma espécie de vasos, para criar paredes verdes e jardins verticais. Esse da esquerda, gente, é um jardim vertical e eu acredito que seja o maior jardim vertical dentro de uma residência no Brasil. Ele tem 9,5 metros de altura dentro de uma casa. Nossa, Bom, a casa inteira foi construída em volta dessa parede, pensada em ter um jardim. Então, desde a casa tem 4 andares e todos eles, quando você abre a porta de qualquer quarto ou de qualquer sala, você chega nessa ala, nesse hall, vamos dizer assim, comum, e visualiza esse jardim. Essa foto da esquerda é muito interessante, que quando essa cliente nos chamou, ela disse: Olha, eu fiz uma casa, eu fiz uma piscina e não sobrou nada para o jardim, mas eu queria ter um jardim. Tá, qual foi o espaço que sobrou? 1 por 3, que é esse canteiro aqui baixo. E o resto é muro. Tá, então não tem problema, nós vamos pôr jardim no muro. Mas quando você olhar para fora, você vai ver um jardim. Ela me ligou uhum. essa semana para ir reformar o jardim. Fazem 6 anos que a gente implantou. Há 6 anos essas plantas estão lá do mesmo jeito, agora ela vai fazer uma grande manutenção. Então, o jardim, quando é bem pensado, bem estruturado, ele valoriza, ele embeleza e não dá tanto trabalho. Pensa nessa varanda aqui, ó. Nessa varanda da esquerda. Uma varanda comum de um apartamento. Não ficou super aconchegante. Balanço, então, ficou maravilhoso, né? Obviamente, se tivesse criança, eu não teria um balanço ali pertinho do guarda-corpo. Mas percebe como ficou, né? Você para receber as pessoas, para você chegar do trabalho, você sentar ali para tomar o que você gosta, para terminar de responder as mensagens, você tem um cantinho desse. Essa é uma varanda de 1,5 por 3 e olha como você consegue criar uma presença. Então, a gente falou de um mercado enorme, imobiliário, falou de um mercado de luxo, mas eu queria terminar falando disso, dos pequenos espaços, daqueles cantinhos em que você coloca, né, uma balança, você coloca uma poltrona, você coloca uma chaise, você coloca plantas e você consegue transformar o ambiente. Consegue transformar em algo que realmente, né, faz com que você deseje ficar ali, que você deseje estar ali, né? E esse é o poder que o paisagismo tem. E a gente viu hoje que não é só satisfação, é bem-estar, é se sentir bem, é satisfação, mas também é investimento. E uma coisa legal, gente, eu acho que assim, ó, vejam, muitos projetos que o André comentou com vocês são projetos dele, né? A grande maioria do que ele mostrou ali são projetos que são da Casa das Plantas. Eu passei aqui no chat o Instagram da Casa das Plantas e eu acho muito bacana comentar com vocês
que o André é o professor do curso de Garden. Então, assim como a Cláudia, né, são profissionais muito atuantes nessa área e que trazem essa vivência. Então, isso eu acho muito bacana, trazer um cara que está lá na ponta, que ele faz o projeto, que ele tem a empresa, que ele sabe sobre manutenção, ele tem toda a ponta, né? De ponta a ponta o serviço o André domina e sabe, né? Então, esse é um ponto muito legal. Eu só vou trazer uma dúvida agora aqui, que o Carlo comentou comigo, e depois eu separei só 4 alunos para mostrar para vocês que fizeram o curso com a gente, e eu acho legal que vocês possam seguir, porque eu acho que o intuito dessa nossa palestra hoje foi falar, olha, o Garden é uma grande oportunidade, né? O André foi um cara que veio de outra área, né? Montaram a empresa lá atrás, foi uma área que cresce muito a cada ano, e a gente percebe que com a vida que a gente está levando, gente, se a gente for observar, cada vez mais eu acho que vai crescer, né? Porque hoje todo mundo escuta, todo mundo está muito acelerado, a gente tá que nem um louco escutando áudio já na velocidade de 1,5, tá dirigindo olhando o celular, tá, sabe? É uma loucura o mundo que a gente vive hoje. E a gente precisa ter essas zonas, esses espaços de descompressão, espaços do quê? De interação para a família, espaço que você vai relaxar final de semana, e o verde traz isso, tá? Então, só uma dúvida antes de eu mostrar os 4 alunos ali, que eu só separei 4 projetos ali, o pessoal para vocês seguirem. O Carlos comentou aqui no grupo, André, que ele tá, ó, eu tô querendo muito pôr palmeiras caranienses na minha casa, e em outro projeto, mas elas estão morrendo e ninguém quer dar garantia. Fora que cada uma tem um valor super alto, ali em torno de 30 mil, 40 Isso, mil. Então, ele comentou, o besouro tá matando todas essas palmeiras. E eu vi é várias verdade. dessas palmeiras no Instagram dele. Então vamos lá. Tem técnica para Partilhando você enquanto isso. reduzir o risco de morte da palmeira por ataque do besouro, mas não é garantido. E como uma palmeira com custo muito alto, o produtor realmente não quer dar garantia. Isso é muito comum de acontecer. Nós plantamos agora recentemente numa casa 5 palmeiras, uma morreu. Só que Uhum, assim, você precisa, as coisas precisam ser claras, né? Eu digo para o cliente assim, olha, oliveira, de cada 100 que a gente planta, a gente perde uma. Fênix canarienses, de cada 10 que a gente planta, a gente perde 4. É um risco muito grande. Eu posso incluir isso na minha conta? Eu vou te cobrar 40% a mais no valor dela e te dou garantia. Ou a gente pode correr o risco. Então, as coisas precisam ser claras. Então, isso é um ponto. O que mais mata ela é o besouro? Mas também mata a cura inadequada, o arrancar inadequado, o plantar inadequado. Quando você consegue cumprir todas as etapas de arrancar a planta direito, curar ela, transportar direito, plantar direito, você elimina uma boa parte do risco. E aí o que a gente faz quando a gente planta tamareiras passa o inseticida preventivo logo após o plantio contra insetos, monta iscas, que são armadilhas para atrair, tem um feromônio, acho que é em Recife, uma uhum, cidade do Nordeste que o pessoal consegue, eles cultivam o besouro, eles conseguem extrair o feromônio da fêmea, né? E aí a gente compra o feromônio e a gente arma uma isca com esse feromônio, longe da palmeira, tipo assim, uns 30, 40 metros, e aí coloca triangula, né? Para tentar aham. atrair o besouro antes dele chegar lá, para ele ficar preso na armadilha. Uma armadilha bem simples, faz com garrafa PET. Ah, super legal. E mesmo assim, uma vez por semana, aplica o inseticida preventivo no miolo da palmeira, faz isso por uns 2 meses. Com Eu, todas essas situações, a chance de perder, eu diria que é de 10 a 20%. o Mas aí Carlos a até pergunta perguntou, o vale a, Carlos perguntou se você atua em São Paulo também, André, se você trabalharia, faz projetos lá também, enfim, ele é de São já, Paulo, já, né? já Essa dúvida. fizemos alguns projetos lá, inclusive o último foi em Budas Artes, né? A gente desenvolveu um projeto para isso para uma casa. Ah, Normalmente em legal. São Paulo não vale a pena a gente implantar porque você consegue boa mão de obra lá. Então, normalmente para lugares mais longe, e isso já fica a dica para quem quiser trabalhar na área, você pode trabalhar com a consultoria na implantação. Então, a gente Pronto. ajuda no desenvolvimento do projeto e na hora de implantar, a gente manda um profissional para acompanhar, Uhum. tirar as dúvidas. Normalmente vai no começo da obra, vai no meio, vai no fim, né? Então, você consegue dar um respaldo para o cliente. Eu separei aqui só, gente, só para vocês entenderem um pouquinho então sobre o curso de Gardens, tá? Então, os professores, e já coloquei os alunos na sequência, tá? Então, o André vocês conheceram hoje, um excelente profissional e tem muita bagagem. A Cláudia também tá agora, tem muitos projetos incríveis aí.
né? Inclusive agora está com a Mostra Black, é uma excelente profissional, tem muita didática, muita cancha. Eu acho que isso é muito importante. Pessoal que a gente sempre tem ao longo do curso uma análise de reação, né? E o Garden sempre a gente tem muito positivo as entregas que a gente tem. A Elisa, uma excelente profissional, também está dentro do curso, vai falar sobre as tendências, né, do paisagismo, então entender que existe uma linha com várias vertentes, né? Então, assim como a gente fala no design de interiores, que eu tenho o estilo rústico, eu tenho escandinavo, eu tenho clássico, e dentro do paisagismo a gente vai ter uma linha temporal bem legal, a gente fala muito do contemporâneo, mas tem muita coisa. Software, naturalmente, o Daniel é um cara que domina muito, né? Vai trazer para vocês, é parte de SketchUp. Eu vou estar com vocês muito na parte de mercado e inteligência artificial para ajudar vocês a trabalhar com a imagem dos projetos. A Adriana, uma profissional que tem mais de 30 anos na parte de iluminação, porque a luz ela também impacta profundamente em relação aos projetos. E isso a gente percebe que a nossa receita é muito boa quando a gente vê o resultado dos alunos que fizeram ou passaram pelo Centro Europeu. E como a gente falou de escala de projeto, tá aí uma situação que eu acho maravilhosa mostrar para vocês, uma empresa que se chama Oland, né? E é muito legal a gente poder observar aqui o trabalho do Lennon, que trabalha em espaços menores, é vasos, são arranjos, mas tem muitos projetos legais para que vocês possam observar. E a gente vai partindo para outras escalas e projetos também, como a própria Ana, a Ana Paula Carvalho, uma profissional que fez o curso com a gente. Me lembro do primeiro dia dela, André, que ela fez com a gente. Ela, quando eu conheci a Ana, né, ela veio de uma área completamente diferente, também transição de carreira. E quando ela pegou o primeiro jardim dela para ela desenvolver, enfim, hoje é uma profissional que tem inúmeros projetos e está trabalhando com o garden, né? Vive do paisagismo. Então é muito legal vocês poderem seguir, né, ó, Ana Carvalho, underline paisagismo, e conhecer um pouco do trabalho da Ana e ver esses projetos. Até porque uma das coisas que eu gosto de bater aí com vocês, e eu falo isso em todas as esferas e todos os cursos, que o bom projeto é o que sai do papel, aquele que você sai do render, que vira um projeto de verdade, que você realiza, que você vê a transformação daquela casa ou daquele jardim. Então é muito legal a gente observar, né? Como o Stanoga aqui também, Júnior, que também é bem legal vocês observarem, é um cara que vinha da área de salão, né? E hoje em dia trabalhava com cabelo, com coisas nesse sentido, né? Na parte estética, e hoje está muito inserido na parte do garden também. Então é muito legal a gente observar que tem muitos profissionais que estão com a gente ou que passaram por aqui e que realmente fizeram a transição de carreira. Então é muito legal vocês verem, seguirem, né? E poder observar cada um deles, né? Às vezes até mandar um direct, perguntar e enxergar essa oportunidade que eles viram lá atrás e que hoje a gente veio mostrar aqui para vocês também em relação a isso, tá? Claro que ao longo do curso a gente sempre tem empresas que são parceiras, então por exemplo, a gente vai fazer visitas, às vezes tem uma visita ou outra que a gente comenta com vocês, são legais, né? O André é um cara que faz muito evento na Casa das Plantas. Nós temos buscado cada vez mais entender que as próprias coisas que a gente oferece no curso, André, quando entra no SketchUp, é trazer elementos que vocês vendem na loja. Então, por exemplo, qual a empresa que o André vende? Ah, ele tem a Vasocor, ele tem a empresa de vaso. Então, quando o cara colocar aquele mobiliário específico no paisagismo, é algo real. É como a planta que você está escolhendo e colocando. Tá? Então, gente, se eu fosse dar uma dica para vocês e para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu acho que muitas vezes a gente acaba olhando só uma linha de trabalho e a gente esquece que nesse nosso universo tem tanto campo legal e tem tanta área que eu falo que o céu está mais azul ainda, né? Não tem tanta concorrência. Eu acho que tem muitas possibilidades nesse sentido. Então, ou se você já está fazendo um curso como design de interiores, entender que quanto isso pode impactar em relação aos teus projetos. Ah, mas eu só tenho um muro lá atrás. Espera aí que a gente vai fazer uma coisa bem bacana para esse muro aqui. Espera aí que eu posso melhorar muito isso aqui que eu estou vendo da tua casa. E se eu fosse dar uma dica, aí eu acho que até para você, André, e para o pessoal no modo geral, que eu achei muito legal esses tempos, foi o seguinte. Esses tempos, eu estava conversando com a Lorena, a gente conversa, e ela faz muito projeto comercial. E daí, ela até mostrou numa das aulas que a gente teve com ela, e eu achei muito legal isso, porque eu uso muito no chat, a gente usa muito o chat GPT no dia a dia, né? E ela, através do chat GPT, ela mostrou para esse cliente dela que estava na dúvida de fazer a loja com ela com um projeto, um comercial no shopping, quais eram todos os benefícios que ele teria contratando uma profissional naquele nicho.
Então, eu achei muito legal, porque todos esses dados que você me trouxe, se vocês trouxerem para um cliente tudo quanto vai impactar no bolso dele futuramente na venda dessa casa, eu acho que a pessoa não vai pensar nem duas vezes. Talvez ela não gaste lá os 200 mil, 100 mil no jardim, mas ela vai entender que ela fazendo um bom projeto, mesmo que seja um custo reduzido, que vai impactar o dia que ele for vender ou alugar aquela casa ou transformar aquele espaço. Então, aproveitem isso. Eu acho que trazer profissionais como o André para dentro do curso, que já está desde o início com a gente, né? A própria Cláudia, o Daniel, tem o Panda também que não estava ali. Tem muitos profissionais bons, e eu acho que mais do que ter profissionais bons, profissionais que são atuantes, que vivem isso no dia a dia. Isso traz o diferencial para vocês. E o André já passou por pandemia, já passou por inúmeros momentos aí também, né, de empresa, desde o começo, e a gente percebe, e se vocês seguirem a rede social dele, sigam lá Casa das Plantas Curitiba, vocês vão observar projetos belíssimos, né? E é uma empresa que não para, tá bombando, tá a mil, ou seja, hoje, se eu chegar para o André e falar, André, vamos começar um projeto quando? Eu sei que a agenda dele acho que está bem cheia de projeto aí, né, André? Isso mostra que o mercado é muito bom também, né? Que o mercado tem muita procura, né? Claro, a gente acabou ficando reconhecido, né, por focar num segmento muito específico, que é o paisagismo residencial de alto padrão, mas isso mostra que o mercado é muito bom, né? Tem empresas muito mais antigas do que eu em Curitiba, tem empresas muito mais novas do que nós em Curitiba, e todas você vê que sempre tem muito trabalho, tem muita demanda. Então, eu sou suspeito para falar, né, mas é uma área muito bacana, uma área não tem como não se apaixonar. Gente, aproveitando o gancho aqui, o final do nosso encontro, vocês querem perguntar mais alguma dúvida? Até o Carlos perguntou aqui, eu falei que ia passar seu número, André, até para ele. Se você tem alguém que indica Palmeiras aí em São Paulo, depois você puder passar para ele também, né? Ou se Tá. alguém tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo que nós passamos hoje aqui, ou em relação ao curso, gente, fiquem super à vontade para perguntar, tá? Ó, a Ana Clara já falou aqui, ai, já quero fazer um curso de paisagismo. Inclusive, Ana, a semana que vem a gente vai começar uma turma nova, é a última desse ano. O curso, a modalidade que nós temos é um curso online, mas todos os encontros, eles são sempre um gravado na semana, um encontro ao vivo. Então, toda semana vocês vão ter aula aí, seja com o André, com a Cláudia, com os professores também, tá? E, desculpa, André, eu te cortei, mas em relação a São Paulo, ali, você teria alguém, né, para Olha, em passar? São Paulo tem um pessoal muito bom lá, que é da Espanhol Plantas. Tem o pessoal da Pompeu, J Pompeu, tem plantas muito boas. Eu vou ver se eu tenho os contatos aqui, eu passo para ele sim. O Mas Fábio assim, só perguntou para aqui, resumir, diga a lá. pergunta dele ele comprou a palmeira, ele precisa entender, ela está curada, né? Ou seja, o que que é uma planta curada? Eu arranquei a planta, eu replantei ela numa caixa d'água ou num vaso, num sombrite, eu cuidei dela até que ela começou a soltar raízes novas. Essa planta passou por um processo de cura. O estresse inicial do ser arrancada já passou. Quando eu arranco e já levo para tua casa, esse estresse todo vai acontecer na tua casa. E aí a planta também acaba exalando mais perfume e atrai mais o besouro, que é quem mata a tamareira. Mas toda planta de grande porte precisa ser curada. Arranca, às vezes tem até uma técnica de arrancar, que se arranca aos poucos para ir desmamando, a gente chama assim a planta, né? Cura ela, ou seja, molha, cuida, pegou num vaso, numa caixa d'água, num recipiente, aí faz o transplante. E quando faz o transplante, no caso da Fênix canariensis, aplica inseticida toda semana e, se possível, compra a isca, né, com o feromônio, coloca longe da planta, né, triangulando, para, se tiver o besouro na região, matar ele. Eu posso mandar foto Manda. da armadilha, né, o contato de onde compra a isca, e ele consegue, resolver o problema dele lá. E André, eu mandei ali no daqui, chat, perguntei, pessoal, querem dar uma olhada em algum trabalho final de Garden? Vou mostrar um trabalho para eles mano, verem o resultado da galera do curso aí, o que que eles fazem com a gente, o que que o pessoal apronta, né? É muito bom, gente. Vocês vão ver aqui, o resultado inclusive é semana que incrível. vem tem apresentação de projetos, né? Tem semana que vem tem apresentação de projeto e a turma nova de Garden também a gente vai iniciar semana que vem, tá? Então, a gente vai estar começando aí na próxima semana. Vou compartilhar com vocês aqui, então, duas apresentações para que vocês possam observar o resultado do trabalho do curso. Eu acho que isso é muito legal para vocês possam visualizar, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela, só um segundo aqui.
Então, tá aqui, ó. Então, o primeiro trabalho que eu quero mostrar para vocês no curso de Garden, a gente passa para os alunos uma residência bem ampla para que eles possam trabalhar. Então, tem um terreno, um projeto, né, que eu lancei ali, um estudo no terreno, e é um terreno bem bacana para que eles possam trabalhar. Nesse caso aqui, todo semestre a gente acaba passando um briefing para os alunos para eles desenvolverem o projeto final. E aqui seria a Claudete, né, que a gente sempre passa, que a professora acaba trazendo como se fosse realmente uma cliente as necessidades dela, né, para que os alunos possam desenvolver esse projeto. E aqui já é uma imagem do projeto em si desenvolvido, tá? Ali embaixo, então, tem o paisagismo, aqui tem o acesso da casa, o jardim da frente, para vocês olharem, né, como que se desenvolve e como que acho que o legal, o nível de entrega do pessoal aí, porque muitos que vêm fazer o curso com a gente não tem quase domínio nenhum de software, né? Então é legal a gente poder observar aqui hoje, somando o SketchUp e somando a inteligência artificial, olha o resultado que a gente chega. E daí aqui me lembra muito aquilo que o André falou, né? Puxa, mas é só uma faixa ali que eu vou ter próximo ao muro, como que eu posso trabalhar isso? E aqui eu acho legal vocês observarem que, puxa, às vezes eu vou carregar de um lado, vou soltar do outro, eu quero deixar uma área mais livre, mas a gente consegue desenvolver um bom projeto e trabalhar os espaços, né? Eu acho bem legal, então, mostrar para vocês esse resultado. Outro projeto que eu acho muito bacana, André, que está aqui, é o da Elisiane, foi um projeto que me marcou bastante, porque eu acho que todo projeto tem conceito. E aqui eu achei bem legal o projeto lá que foi desenvolvido para a Claudete e para o Murilo, nesse nosso estudo, que tem esse lado do yin e o yang, né? Entender que é isso que eu estou falando para vocês, é o equilíbrio. E eu acho que quando a gente fala em paisagismo, a gente fala muito em equilíbrio. Então aqui seria mais ou menos a ideia da casa, onde está esse riscado aqui, né? A área da piscina azulada. E acaba se separando, né, em dois quadrantes, isso daqui, elementos de união, e isso aqui, ó, que foi a ideia, ela explicando, foi muito legal essa apresentação, inclusive, a gente percebe que tudo isso que ela falou do Yin e Yang no começo vai fazer sentido a hora que eu mostrar a planta baixa para vocês, né? Então, olha que legal a diferença de um bom projeto paisagístico, né? Então, eu tenho a área da piscina, eu tenho os elementos redondos, eu tenho a paginação de piso, isso faz parte do paisagismo, né? Porque eu preciso me locomover de um local ao outro. Eu tenho momentos que eu quero só jardim, eu tenho elementos de integração, eu tenho lareira, eu tenho espreguiçadeira, eu tenho espaço gourmet. Então, eu acho muito legal a gente observar a entrega do que a gente aprende ao longo do curso, vendo bons trabalhos como esse trabalho, né, André? O trabalho ficou muito legal. A Elisiane é uma arquiteta que gostava de jardins, mas nunca tinha trabalhado com paisagismo. Fez o curso centro-europeu, esse é o projeto final dela. E eu já recebi o orçamento de dois projetos de paisagismo que ela criou para executar lá na cidade dela. Isso é muito Um, legal, inclusive, né? nós já fizemos e agora vamos fazer outro. Então, ela está atuando na área depois do curso. Outro, por último aqui, tá? Que eu acho bem legal, é, esse projeto aqui, ó, tá? Então, da Carla. Esse projeto é muito legal também, né? Porque a Carla, ela vem de uma outra área, diferentemente da colega anterior, e ela traz uma ideia muito bacana, né? Também na parte da apresentação dela, da proposta. Então, até na montagem, eu acho que todo o projeto, eu sempre falo isso para vocês, né? Eu acho que toda apresentação é uma embalagem, né? E quando a gente está vendo um projeto, um cliente num primeiro momento, a embalagem é fundamental porque o que vende, aquilo que você vai entregar lá na frente, no primeiro momento é a tua embalagem, né? É como ir no mercado, né? A primeira coisa que chama atenção é a embalagem daquilo. Então, aqui legal também a gente perceber, ó, como a outra colega desenvolveu, ela também criou as formas mais orgânicas, quis trabalhar com tipologias de piso diferente, criou algumas áreas distintas, criou maciços de vegetação, mas tudo com muita identidade, e todos eles nós estamos vendo o mesmo projeto, né, no caso a mesma residência, mas são projetos completamente distintos, completamente ou ideias diferentes, né? Então eu acho muito legal poder observar isso em relação àquilo que a gente ensina ao longo do curso, tá? Então, eu acho, é quase, para mim, é um coroamento isso, né? Você olhar o resultado dos professores de vocês e da entrega de vocês ao longo do curso, tá? Então, isso é um pouco daquilo que a gente faz, daquilo que a gente ensina,
daquilo que a gente acredita e passa para vocês também, tá? Então, é bem isso, Fábio, né? Nossa, mas meu Deus, só em 3 meses isso? E é exatamente isso. Eu acho que hoje em dia a gente vive num mundo que é realmente mais acelerado, a gente trabalha muito com cursos livres, mas aquilo que a gente ensina, a gente entende que é fundamental e vai ser aplicado. Então, isso é muito bom, né? O André também dá aula de orçamento, tem várias situações legais aí, tá, gente? Gostaram? O pessoal tá se coçando. Eu vou fazer esse curso do Gary agora. Muito legal, né, cara? É gostoso, cara. Essa é uma área muito boa, né? Então, eu convido vocês, inclusive, quem quiser participar na semana que vem da aula inaugural do curso, se ainda quer ter mais uma abrangência, conhecer, venham participar. Nós estamos com a turma acontecendo na próxima semana, temos essa turma nova. E eu convido vocês que gostaram, que querem conhecer o curso, quem quiser mais informações em relação a valores e tudo mais, temos o contato do comercial, tá? Aquele link que eu passei para vocês lá da Fernanda, ou vocês podem ligar na escola e pedir, né, os valores informativos. Com certeza o pessoal passa para vocês aí, tá? É isso, né, gente? Acho que foi muito bom, André. Sempre é bom estar com o André. O André é um cara que inspira muito a gente e é um cara muito bom no que faz. Beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho disso tudo. E, né, se eu puder ajudar em mais alguma coisa, estou à disposição. Tento sempre dividir um pouquinho do nosso dia a dia nos stories do Instagram. E quem falar assim, né, sentir, né, puxa, acho que eu vou querer seguir essa área. Vai ser um prazer poder estar dividindo conhecimento com vocês. É isso, minha gente. Sigam lá, ó. Mandei de volta. Casa das Plantas Curitiba. Segue o André no Instagram, gente. E quem quiser participar desse universo com a gente, vem semana que vem a gente tá junto. Tá bom? Valeu, André. Valeu, Legal, gente. Foi pessoal. um Boa prazer e noite a todos. satisfação. Grande abraço. Boa noite, pessoal.